A minha preocupação maior de escolher uma escola para os meus filhos é uma escola no qual não tem essa questão de ideologia de gênero de forma alguma. Para mim é algo inadmissível. Para mim, assuntos de sexo, sexuais, ele tem que aprender em casa. Né? Então, assim, me perguntam muito isso nas redes sociais. O que você fala para o seu filho sobre homossexual? Eu falei, primeiro que eu não falo, porque na idade dele ele não tem nem que conversar sobre isso. Meu filho tem 4 anos. Então, primeiro que eu não falo, mas quando for o momento de falar, eu vou explicar a ele com base bíblica que o certo é que Deus criou o homem e a mulher, mas nós temos que respeitar, nós temos que, né, amar os nossos irmãos, mas eu vou ensinar para ele com base nos princípios bíblicos, naquilo que a Bíblia nos fala. Mas não acredito que seja o momento de eu pegar uma criança de 4 anos e falar, vem cá, deixa eu te explicar isso. Então, a minha maior preocupação é isso. O que você faz para blindar as crianças hoje de viverem isso? Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje mais um episódio do nosso CaroCast. Trouxe hoje para vocês um tema muito importante, principalmente para os pais, que é sobre os princípios da educação. E para comentar sobre isso, temos 2 convidados muito especiais, professor Everton Guimarães e Telêmaco Brandão. Vamos lá, gente, uma salva de palmas. Muito obrigada pela participação de vocês, por ter disponibilidade de estar aqui explicando um pouco mais, né, para todos nós sobre os princípios da educação. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-lo conosco e podem se apresentar aí, por favor. Olá, pessoal, Telêmaco Brandão, sou advogado, né, de formação, também sou comentarista de rádio e TV. Aqui em Goiás a gente está presente em alguns canais, 11 atualmente, eu acho. A educação sempre foi uma paixão. Sou de família de educadores, né, numa escola Educandário Goiás, que foi uma escola muito tradicional aqui em Goiás, é da minha família, então está no nosso DNA. E hoje a gente está num projeto, né, envolvido direto junto com o professor Everton, que tem mais de 30 anos como educador, para tentar realmente construir algo diferente, para formar, como é que eu vou dizer, tirar esses jovens desse abismo que está havendo na nossa educação e cultura, né? Porque realmente tem deixado a desejar bastante. Acho que a educação tem boa parte, talvez a maior parte de responsabilidade nisso que a gente tem visto, numa geração vivendo sem sentido e sem propósito. Verdade. Bom dia a todos, bom dia, Carol. Bom dia. É uma honra poder estar aqui com você no CaroCast, né? Falar de educação é minha vida. Desde criança eu sempre quis ser professor, né? Meus pais são professores, sou professor de matemática, especialista em educação infantil, fui já diretor de algumas escolas muito famosas aqui na cidade, né? O Colégio Mega, o Colégio Planeta e o Colégio Princípios. E agora, há 3 anos, Deus nos abençoou com um projeto grandioso, né? Que são as escolas Kingdom, em parceria com o Pablo Marçal, Dr. Telêmaco, o Eduardo e a Jaqueline. E nós estamos num projeto aí amplo. Falar em educação por princípios mexe comigo porque eu desenvolvi uma metodologia de ensino que inclusive o nome dela, adivinha qual é? Princípios. Eu chamo de PTM, Princípios Teaching Methodology. É um sistema de ensino princípios. E eu aplico ele há 15 anos em milhares de crianças no Brasil, fora do Brasil. Nós temos vários projetos com essa metodologia e isso culminou hoje vamos dizer, nós acabamos de fazer recentemente um upgrade, né, nessa metodologia, justamente para a implantação das escolas Kingdom no Brasil e fora do Brasil. Muito bacana. Gente, esse é um assunto muito importante, né, como eu disse anteriormente, principalmente para os pais, né, que principalmente, eu acho que esse sempre foi uma preocupação muito grande, né, da educação dos nossos filhos, mas eu acredito que isso se aflorou ainda mais, né, devido às circunstâncias que estamos enfrentando. Então, essa preocupação, ela se atenuou, vamos dizer assim. E eu queria começar que vocês explicassem um pouco mais dos pilares para uma educação de excelência. Quais são esses princípios, esses pilares que nós temos que observar até mesmo para colocar nossos filhos em uma escola que tem a ver com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós levamos como base? Bom, eu costumo dizer, educação não é só escolarização. Educa-se através da cultura também. Como se tem feito através de programas televisivos, através de programas artísticos. Isso também é uma forma de educar. Nosso trabalho é limitado na
escolarização. E na escolarização, a gente sabe que isso tem ficado latente, as redes sociais mostraram isso recentemente, que todo mundo tem uma formação, tem seus valores, seus princípios, e principalmente no Brasil, onde criou-se o mito, né, de que o professor ele é um missionário revolucionário devido ao freirismo que prevalece na formação acadêmica dos pedagogos no Brasil. Eles acreditam que os professores estão imbuídos desse espírito missionário, né? É a pedagogia do oprimido, ou seja, de libertar os alunos. E isso implica em libertar da opressão dos pais, entre aspas, né? Que a gente não concorda com isso, né? Isso é uma visão de mundo com que a gente não adere a ela. Pelo contrário, a gente repele, resiste a ela, né? A gente acha que ela é ruim, mas isso prevalece, esse espírito de que o professor ele tem essa missão de libertar da opressão da religião, da opressão dos pais, da opressão do sistema capitalista. Essa é a pedagogia do oprimido, em resumo. E isso tem mostrado efeitos negativos, isso tem se mostrado preocupante para os pais. Então hoje, o meu envolvimento pessoal na educação hoje é por isso. Porque eu vim dessa formação, desse mapa mental, eu fui uma vítima dessa doutrinação, considero uma vítima que eu não tinha escolha. Até que eu tive que sair totalmente da bolha para perceber o quanto eu era doutrinado e o quanto isso era ruim. Portanto, era limitado a nossa visão de mundo. Então, meu papel como educador, e assim eu me considero hoje, porque eu sou patrocinador de um projeto de educação, é exatamente tratar esses valores, mostrar que essa visão de mundo que tem sido implantada nas crianças não é a melhor. Não é a visão do mundo do vitimismo, quando nós somos responsáveis pelos nossos atos, quando empresários, na verdade, são heróis, geram emprego, pagam impostos, a rua que eu transito é eles que ajudam a pagar impostos, não tem emprego se eles não quiserem empreender, enfim, uma série de outras circunstâncias que eu não quero me aprofundar, mas essa educação de valores é para educar gente produtiva, gente que não espera depender de Estado, gente que não terceiriza as suas responsabilidades, que se vitimiza diante dos pais, se vitimiza diante da sociedade, não. Pessoas que têm uma identidade, pessoas que produzem, pessoas que como que eu vou dizer, nessa ambiência a pessoa ela se torna dependente, né? Ela se torna alguém que é criado para consumir e não produzir. Nós queremos criar uma geração de pessoas que entendem que precisam produzir. Isso é melhor para elas, é melhor para a família delas, é melhor para a cidade, para o país e para toda a comunidade. Pessoas que produzem, que geram riqueza, que circulam riqueza. E, infelizmente, na visão de mundo que tem prevalecido na educação brasileira, isso é tratado como algo errado, né? Infelizmente. Né? E nós temos muitas formas de demonstrar que essa visão que prevalece hoje, ela é equivocada. Verdade. Pode dar seu ponto de vista aí, professor? Então, Carol, eu já tive a oportunidade de ser cotado para ser ministro da Educação do Brasil, né? Secretário de Educação aqui de Goiânia. E sempre que eu converso com os políticos em relação a isso, sempre digo a seguinte frase: olha, se eu for ministro da Educação, a primeira coisa que eu vou fazer no Brasil, meu primeiro ato vai ser mudar o nome do ministério. Que para mim já começou errado, né? O MEC não deveria chamar Ministério da Educação. Por quê? Porque o governo não tem autoridade para educar ninguém. Quem tem autoridade para educar uma criança é a família, são os pais. Verdade. Então nunca deveria chamar Ministério da Educação. Então o problema é que se os pais não se posicionam, alguém vai se posicionar. Querendo educar seus filhos, e o governo tenta usurpar isso através do ministério. Então ele deve ser o Ministério da Escolarização, como o Telêmaco falou. Esse é o papel do governo. Verdade. Certo? É aquele famoso ditado, né? Que mãe fala, se a gente não ensina em casa, acaba aprendendo na rua. Então, se você não tem uma base, uma referência muito forte dentro de casa, você acaba pegando essa base fora, e aí nem sempre são bases sólidas, com princípios verdadeiras, né? Sem dúvida. Então, hoje isso que nós estamos vivendo foi essa ausência de posicionamento dos pais. Né? Então, hoje o Brasil está se reposicionando, e isso é muito importante. Uma educação de qualidade, você disse, né? Bom, eu vou precisar contextualizar um pouquinho. Para começar, quando a gente fala de educação, nós temos que separar dois mundos no Brasil. Existe a educação privada e a educação pública. Então, quando a gente fala assim, o Brasil tem os piores índices de educação do mundo, nós estamos falando da rede pública. Nós temos escolas de altíssimo padrão no Brasil, e Goiânia é uma das referências nisso. Eu fui dono de uma escola, sim, o Telêmaco foi meu aluno nessa escola, nos anos 90, o Colégio Mega, onde
Para o mundo, assim, um resultado de sucesso era a nossa escola. Passavam os alunos no ITA, no IME, vários alunos todos os anos, 200 alunos para medicina, os melhores lugares das universidades públicas. Mas e daí? Essa geração de, teoricamente, pessoas que tiveram educação de alto padrão, onde elas levaram o nosso país? O que eu percebi é que não adianta você ter uma super escola também, mesmo privada, se ela não tiver alicerçada em Jesus. Se ela não tiver alicerçada na rocha. Eu sei que você teve uma experiência de conversão, eu também tive. E nós nos convertemos em momentos que nós éramos maus ou bem-sucedidos. Eu me converti no momento que eu era mais bem-sucedido da minha vida. Então a questão é que se a gente não alicerçou a nossa vida na rocha, em Jesus, né, nunca nós vamos poder potencializar 100% do nosso intelecto, 100% do nosso potencial. Então foi isso que Deus me mostrou há 18 anos atrás, e há 15 anos, né, eu abri uma escola assim, fiquei 4 anos montando essa metodologia, que é o quê? Pegando esse super padrão escolar e acrescentando um ingrediente que é o Espírito Santo, para potencializar o aprendizado das crianças. O que eu entendo hoje que as duas forças mais poderosas do mundo, para mudar o mundo, para mudar as pessoas, é o Evangelho e a educação. Então, quando você combina essas duas coisas, você tem uma dinamite, né? Você tem um dínamos, uma potência que é capaz de mudar o mundo, mudar as pessoas, mudar uma geração. Então, é isso que nós nos propomos hoje. Uma educação onde a gente tem o Espírito Santo com a gente, onde a gente tem os pilares de Jesus com a gente. Que a gente possa construir a vida, né, educacional das crianças alicerçado na rocha. Isso vai além, né, de uma educação religiosa. Porque Sim. os valores da cultura ocidental, todos eles são baseados nessa fonte de valores, que é a Bíblia. Né? Nossa formação é toda judaico-cristã, nossa ética é assim. E há, né, esse mesmo ambiente que eu falei, né, que eu vou resumir freirista, mas é mais amplo do que isso, claro, isso é muito simplista, tratar isso, um espírito revolucionário contra isso, porque isso também seria um dos opressores, entre aspas. Faz um anacronismo quando, né, a religião dominou o mundo e de fato era um governo opressor, porque a religião se confundia com o próprio governo, principalmente quando a Igreja Católica dominou o mundo. Então, lutar contra aquela opressão confunde-se em lutar contra a religião, mas era a opressão de um governo opressor. Né? Então, essa confusão, e se faz esse anacronismo até hoje. Né? Por exemplo, por que nós temos Dom Pedro II, que foi um cara assim, que falava 17 idiomas fluentemente e outros 5 idiomas, respeitado por Nietzsche, por Charles Darwin, convidado para ser o intermediador da paz na guerra quando houve nos Estados Unidos, né? Quando a guerra entre o Norte e o Sul pela escravidão. Ele era a única pessoa que os dois lados aceitavam para ser o mediador. Fundou o Colégio Dom Pedro, universidades no Brasil. Por que ele não é nosso patrono? Porque ele é um membro da monarquia. E esse espírito revolucionário é contra tudo isso, porque a monarquia teria sido opressora. Conquanto talvez ele tenha sido um dos maiores patriotas que nós já tivemos. E tudo isso, por quê? Por causa dessa mentalidade. Ela prevalece no nosso ambiente, em geral, né, eu costumo dizer. O Brasil, quando o mundo esteve dividido na Guerra Fria, entre o mundo capitalista, que eu chamo de mundo da economia liberal, que esse termo capitalista para mim é pejorativo também, mas é o mundo da economia livre, liberal, da liberdade das pessoas, e o mundo comunista, a gente pegou um trevo, e o nosso trevo foi indo para a esquerda. Essa é a verdade. A nossa cultura foi influenciada por tudo isso, dentro de uma busca de significado, dentro de uma luta contra supostos opressores, e alguns opressores de verdade, mas sempre fazendo uma interpretação anacrônica. O que foi a religião no passado não é hoje. Hoje é a base dos nossos valores. Hoje ela tira pessoas das drogas. Hoje ela traz sentido para a vida das pessoas. Não tem ninguém hoje escravizado por religião, né? A não ser pessoas alienadas. Isso também é uma forma de escravização mental. E existe, mas isso não é mais um ambiente que havia 500, 600 anos atrás. Mas essas pessoas ainda tratam a religião dessa forma, né? Mas nós não. Nós entendemos que esses valores são a base que nos formou, que nos faz as pessoas de bem. Pega as pessoas que você considera as pessoas de bem. Tem todos os valores que coincidem com os valores da moral cristã, né, que são as bases, inclusive, dos princípios que nós aplicamos, da formação, ensinamos esses princípios. E dessa forma, entendendo que isso não é meramente uma religião, são princípios que até que se você não tem religião, dá sentido à sua vida. É nobre, é belo,
construiu tudo que há de mais bonito na nossa cultura, né, no Ocidente. A gente vê várias pessoas aí que são não têm religião, são considerados ateus, né, mas que seguem princípios. Eu era um ateu, sabia disso, né? É? Acho que eu já comentei com vocês, eu era um ateu. Me converti também ao evangelho, né? Era um marxista. Então, eu como poucos, eu entendo tudo isso, né? E até eu comentava ontem na palestra que nós fizemos com os pais, que o meu filtro, eu não tenho filtro, eu tenho uma barreira. Porque assim, eu percebo que às vezes as pessoas, elas absorvem essa influência sem perceber o que de negativo está por trás e sem nem perceber que ela está sendo influenciada. Eu não, porque eu vim de lá. Então eu entendo perfeitamente isso. Então como houve uma metanoia na minha vida, né, eu chamo esse processo de maturidade. Eu consigo perceber com muita clareza. E isso é muito bom, que pelo menos tem pais que querem certas coisas para os filhos, tem outros que querem outros, mas os que querem aquilo que a gente identifica, pode ter certeza que onde a gente estiver, ali tem uma barreira contra essas doutrinas, né, que não faz nenhum sentido no mundo moderno. Pessoal, contextualizando para os dias de hoje, né, eu vejo assim, queria explicar um pouco mais para o pessoal que está nos assistindo, que está nos escutando. O que vocês consideram hoje de relevante o papel dos pais na educação? Porque eu acredito assim que durante muito tempo e até hoje os pais às vezes acabam terceirizando muito a educação de seus filhos. Acha que é o papel 100% feito por uma escola e eles acabam entregando a educação na mão de professores e não acabam às vezes fazendo o seu papel de casa. Eu acho que durante muito tempo nós fomos omissos a isso, né? Muitos anos. Eu estudei numa escola renomada aqui em Goiânia, uma escola católica, cara, né? Vamos falar abertamente. E tinha muitos amigos lá que eram revolucionários, que estavam estudando numa escola cara, que os pais estavam ali, que eram grandes empresários, e ele usava a camiseta do Che Guevara. Um exemplo. Então, assim, isso é comum. Isso naquela época, né, que eu estou falando, assim, eu acho que hoje até piorou um pouco as coisas. Eu acredito que a gente foi tão omisso, fomos abrindo tanto espaço para que isso fosse instaurado na nossa sociedade, no nosso meio, que hoje aflorou ainda mais essas questões. E eu queria muito que a gente pudesse explicar a importância, né, do papel dos pais. Às vezes a gente acha isso bobo, falar todo pai sabe como educar seus filhos, mas não sabem. Muitas vezes até questão de ensinamento mesmo. Já parou para pegar um livro, para ler uma história bíblica que seja para o seu filho antes de dormir? Já ensinou seu filho a orar? Aquilo que ele vai falar, a ele raciocinar, a ter defesa? Porque hoje a minha preocupação crítico, né? como mãe, que eu ensino para o José, eu ensino para que ele possa pensar, para que eu não sei o dia de amanhã se eu vou estar aqui, se eu não vou estar, que ele esteja preparado para enfrentar o mundo afora. Então, eu queria que a gente conversasse muito sobre isso. No direito, né, jurídico, a gente falava uma frase muito importante, que o seu direito acaba quando começa o do outro. Então, eu quero saber, assim, aonde que começa, né, a educação da escola, qual que é o papel, e aonde que começa a dos pais. Uhum. Bom, então, eu vou responder sua pergunta complementando aquela anterior primeiro. Antes de mais nada, eu queria sugerir um livro, tá, para que quem estiver nos assistindo compre. É um livro que está até esgotado na Amazon, mas você ainda consegue comprá-lo. O autor chama Vishal Mangalwadi. Eu tive o privilégio de conhecer o Vishal, de até palestrar com o Vishal esse ano. O livro é um nome interessante, chama O Livro que Fez o Seu Mundo. Então, o nome do livro é O Livro que Fez o Seu Mundo. Eu arrepiei na hora que E aí ele tem um complemento do título que diz assim: Como a Bíblia moldou a mente da civilização ocidental. O que o Vishal vai mostrar nesse livro? Ele vai mostrar o seguinte, que toda vez que um país colocou os princípios bíblicos em ação, o país prosperou. Por que países como a Inglaterra, tão pequenos, dominaram países gigantescos no mundo antigo? Formaram países, né, gigantescos. Formaram países gigantescos. Por quê? Porque colocaram os princípios em prática. Então, por que o mundo ocidental, até o século passado, evoluiu assustadoramente mais rápido do que o Oriente? E por que agora ele está caindo em decadência? É porque quando eles colocaram os princípios em ação, o país tem um upgrade. Quando você deixa de colocar, o país começa a cair. Exatamente. Então, a decadência cultural está refletindo nisso. Esse livro do Vishal talvez seja o maior livro do nosso século atual. Bacana, todo pai deveria ler esse livro. Ele vai te mostrar isso historicamente de uma forma muito inteligente, né? Segundo,
A gente tem que entender que Deus nunca quis que a gente tivesse uma religião. Então, eu não tenho uma religião, tá? E nem a nossa escola prega uma religião. Deus quer que a gente tenha um relacionamento. Então, o que nós vamos ensinar às crianças na escola é a ter um relacionamento com Deus. E esse processo de aprendizagem, Carol, ele tem um tripé, tá? Esse tripé, ele é a igreja, a escola e a família. Então, nós precisamos caminhar junto. Muitas das vezes, os pais jogam a responsabilidade de evangelizar seus filhos na mão da igreja, joga a responsabilidade de escolarizar e agora querem que a escola também eduque. Então, a gente tem 3 palavras-chave, que chama evangelização, educação e escolarização. O papel da escola é escolarizar, o papel da família é educar e o papel da igreja é evangelizar. Só que isso nunca foi tão entendido no Brasil. Isso sempre foi deixado de lado, para você ter uma noção. E atualmente no mundo inteiro. Então você pega, por exemplo, onde que começou o movimento das escolas, das universidades? Quem teve a ideia de abrir a primeira universidade, por exemplo? Quais são as universidades mais famosas do mundo? As universidades mais famosas do mundo ficam em 2 lugares que, interessantemente, um fica no Ocidente, outro no Oriente, e o nome é o mesmo, chama Cambridge. Então você vai ter lá no Velho Mundo, Cambridge, uma cidade, onde tem ali universidades Oxford, a Universidade de Cambridge, e você vai ter nos Estados Unidos a Nova Inglaterra, ali em Boston, um bairro, um distrito que chama Cambridge, onde você tem as 2 melhores universidades do lado de cá do mundo, que é o MIT e Harvard. Inclusive, eu fiquei 15 dias lá agora. Essas universidades foram formadas por quem? Essas universidades foram formadas pelo movimento do Martim Lutero, o movimento da Reforma Protestante. Por quê? Porque um dos erros foi afastar também Deus, quando se diz, vamos afastar, separar a igreja do Estado. Então a gente acabou colocando Deus, às vezes, numa caixinha onde ele não pode entrar. Concordo. Então, quando o movimento começou da Reforma Protestante, foi quando surgiram as maiores universidades do mundo, as melhores escolas do mundo. Então, para você ter uma noção, o primeiro curso da Universidade de Harvard, sabe qual foi? Teologia. Teologia. E se você vai à universidade hoje, a última coisa que você vai ver lá é falar de Deus. Eu visitei o museu de Harvard agora, e você entra e tem uma linha do tempo. Eu até filmei mostrando como o mundo foi criado. Não tem nada dali. Ali não é daquela forma que o mundo foi criado, no Big Bang, numa grande explosão. O mundo foi criado assim, ó, né? Faça-se, haja luz e houve luz, né? E haja os planetas e houve os planetas. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ele sobre a terra. Então a questão é que, se a família não se posicionar, essa linha, entendeu, entre uma ficção sobre Deus e realmente o que aconteceu, ela acaba sendo distorcida. Então, para mim, é essa tríade que tem que ser entendida, né? E a chave são os princípios do reino, os princípios bíblicos. Tá? Eu não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. Compra uma Bíblia aí também, segundo livro que eu vou indicar. Compra uma Bíblia, versão NVI, versão internacional, que é a mesma no mundo inteiro. Nós usamos na escola ela, inclusive em português e inglês. Então eu acho que o que falta é a igreja se posicionar, os pais se posicionarem e a escola se posicionar. E nós vamos trabalhar em conjunto. É um casamento, né? A gente costuma falar que para um casamento ele ter sucesso, basta cada um executar com perfeição o seu papel. A mulher executar o papel dela de mulher, o homem executar o papel dele de homem. Dessa forma, a gente anda em conformidade. Então, acredito que dessa mesma forma, se a igreja continua executando o papel dela de evangelizar, a escola continua fazendo o papel dela e os pais executando o trabalho deles em casa, eu acho que isso é tudo para a formação de seres humanos de uma geração melhor, né? Porque você, por exemplo, vamos pegar um exemplo local. Você pega uma PUC aqui em Goiânia, uma escola criada pela Igreja Católica, milhões investidos. E você tem um professor ali falando mal da Igreja Católica, na própria instituição dela. O que está errado? Né? Porque as pessoas não têm a visão do que está acontecendo. Então, eu acho que o papel nosso hoje é mostrar a visão. O que Deus quer? Deus quer criar um relacionamento. E Deus gosta de trabalhar em 3, né? Tanto que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verdade. Então, é a igreja,
escola e família. Essa tríade que precisa andar E é junto. importante o professor Everton ter falado sobre isso, que eu queria até perguntar para vocês, né, como aí investidores na educação, o que vocês pensam a respeito disso? Porque ele falou algo muito importante. Eu estudei, como eu disse, em um colégio católico. E na minha época, eu lembro que eu tinha minha professora de inglês, não acreditava em Deus de forma alguma, era totalmente revolucionária e não condiz, né? Porque Sem é um dúvida. colégio de freiras católicos ali, a gente tinha que fazer a oração todos os dias, tinha todo um ritual que era executado, e você ter pessoas, porque querendo ou não, eu falo muito isso, em todas as áreas, seja se você é um grande empresário, se você é um comerciante, se você trabalha com vendas ou na educação, as pessoas que agregam, que estão ali no seu time, elas refletem aquilo que você quer passar da sua empresa. Então, isso é uma preocupação que eu tenho até, Sim. nós temos até aqui na construtora, com as pessoas que vão nos representar quando nós não estivermos dúvida. presentes. E o que aconteceu? Eu fico me perguntando muito, como mãe, o que aconteceu com muitas escolas, com muitas universidades e faculdades, que elas iniciaram com um princípio, né? Iniciaram ali supostamente perderam com no uma base caminho. e se perderam no caminho. Não consegue analisar isso. Eu vejo vários relatos de pais que colocaram, porque eu acho que quando você opina ali, você decide de colocar seu filho naquela escola por aquele segmento, você quer pessoas que representem aquele segmento. Né? Você não quer nada que se distorça daquilo ali. E o que aconteceu, assim, que as escolas que elas simplesmente deixaram isso entrar? Deixaram, eu acredito que todo tipo de pessoa, acho que não foi feito um filtro ali. Sim. Não, você representa a minha ideia, você realmente veste a camisa aqui, você está preparado para trabalhar conosco. Uma identidade. Uma identidade. Eu acho que elas se perderam nisso, e isso é uma preocupação que eu, como mãe, eu tenho. Das pessoas que vão estar ali. Bom, na minha opinião, eu falo isso muito como analista político, né? Como eu disse aqui no começo, eu faço análise para alguns canais de rádio e TV, nas minhas redes sociais. O mundo, ele mudou diante de dois fenômenos. A democratização das comunicações, que aqui, com isso aqui, eu tenho acesso a tudo no mundo, eu produzo conteúdo, todo mundo fala o que pensa. Antes não, gente, tinha aqui em Goiás, não sei nos outros estados, não sei por isso que está há muito tempo, mas a gente tinha 5 canais de TVs abertos e só, mais nada. Então a internet mudou o mundo. Mas mais do que isso, há uma coisa chamada ideologia de gênero. Ela dividiu o mundo. Pessoas que buscam significado e querem abraçar essa ideia como algo nobre, e outras que defendem ela, passaram a defender ideias que começaram a confrontar alguns valores. Não porque alguém que é homofóbico, né? A gente defende a liberdade, cada um faz o que quer da sua vida. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm uma orientação, uma opção, e isso é problema pessoal delas. O problema foi quando quiseram entrar na sua casa, na escola dos seus filhos, e falar que seu filho pode vestir de menina se ele quiser. Que isso é uma construção social. E aí, assim, vai me desculpar, né? Sinceramente, sem ser preconceituoso, nada, estudem a fundo isso é loucura, literalmente. Isso chama disforia de gênero. Isso é CID. A medicina aponta como a CID. E decidiram que umas formas terapêuticas é a pessoa fazer a mudança de sexo. Para mim não tem nenhum problema se é um maior de idade. Agora, ensinar isso para criança é uma loucura. Isso deixar os pais loucos. E há pessoas que ainda insistem nisso. Então isso dividiu o mundo. Isso politizou tudo. Isso que aconteceu no Brasil de eleger Bolsonaro foi por causa disso. Essa versão que se tem à esquerda, porque a esquerda hoje ela tem uma nova pauta. Ela sempre defendeu luta de classes. São os vitimistas defendendo luta Agora de classes. mudou. Os oprimidos e opressores. Então, como a luta do proletariado contra o empresário, né, o detentor do capital, não cola mais, porque hoje existe a classe média, que não existe, é outro anacronismo que se faz, quando Karl Marx criou as suas teorias juntamente com Engels, que era filho de um grande industrial, esse perfil de filho revolucionário, revoltado com o pai, né? Então ele revoltadinho com o papai dele, que o pai dele era um patrão opressor, junto com Karl Marx desenvolveram as ideologias, mas no contexto não existia classe média, só tinha realmente os detentores de produção e o pessoal que tinha que trabalhar para eles. Mas enfim, essa turma defende isso tudo. E hoje isso está numa pauta ligada a essa questão que envolve inclusive assuntos de intimidade, de sexo, de assuntos, né? E isso dividiu o mundo de uma forma. Só que antes de haver isso tudo, por que eu estou contextualizando? Ninguém estava preocupado com isso. Ninguém estava preocupado com invasão de terra, ninguém estava preocupado em tratar os empresários como vilões, ninguém estava preocupado com corrupção e etc. O mundo se uniu em torno disso. Aí católicos e evangélicos que viviam e cheios de intrigas se uniram, junto com judeus, inclusive, que defendem as mesmas bases de valores.
Então foi isso, na minha opinião, que mudou o mundo e fez abrir os olhos. Porque até então, a esquerda só era tratada no mundo como alguém defensor do pobre e do oprimido. Como não, as pautas políticas são oportunistas, a gente sabe disso. As pautas são, de um ponto de vista, ninguém é contra os pobres, ninguém é contra a violência da mulher. A violência com a mulher tem que, aliás, ninguém é a favor da violência contra a mulher. Ninguém é a favor do racismo, ninguém é a favor de qualquer tipo de preconceito com o homossexual. Mas a forma como se aborda é mero oportunismo político e manipulação, para criar uma alienação mental e um séquito de militantes que favorecem tal lado político. E isso aflorou não com essas outras pautas, mas com a ideologia de gênero, e dividiu o mundo, e os pais perceberam isso. A gente tinha até pouco tempo, virou uma moda em escolas em Goiânia, não tem dia dos pais, é só dia da família. Muitos voltaram atrás, né? Eu lembro quando eu ia selecionar a escola para meus filhos, a primeira pergunta que eu fazia era se tinha dia da família ou dia dos pais, né? Vão acabar com o dia dos pais? Porque o pai é opressor e toda essa loucura. Então eu percebo, cara, o que a gente foi para um extremo, esticou a corda demais até chegar nisso, e agora o pessoal está caindo na real. Tanto é que virou uma moda, né? Porque hoje poucas escolas assumem essa posição, né? Apesar que elas adotam politicamente correto muitas vezes, mas pelo menos elas não declaram mais que não tem o dia dos pais, né? Então tudo isso para mim era pela falta de informação, por isso que eu falei da democratização da informação, e também porque as pautas da esquerda até então não incomodavam tanto, agora elas começaram a incomodar. E está dentro das escolas, infelizmente está dentro das escolas. Professor Everton, você como um investidor, né, que aposta ali na educação, já tem experiência com vários colégios e tudo, eu queria escutar que você me falasse o que no seu ponto de vista, nos seus colégios, né, a gente pode falar assim, o que vocês vão tomar de atitude para que isso não aconteça? O que vocês fazem em questão de treinamento com os professores? Porque hoje, eu torno a falar, a minha preocupação maior de escolher uma escola para os meus filhos é uma escola no qual não tem essa questão de ideologia de gênero de forma alguma. Para mim é algo inadmissível. Para mim, assuntos de sexo, sexuais, ele tem que aprender em casa. Né? Então, assim, me perguntam muito isso nas redes sociais. O que você fala para o seu filho sobre homossexual? Eu falei, primeiro que eu não falo, porque na idade dele ele não tem nem que conversar sobre isso. Meu filho tem 4 anos. Então, primeiro que eu não falo, mas quando for o momento de falar, eu vou explicar a ele com base bíblica que o certo é que Deus criou o homem e a mulher, mas nós temos que respeitar, nós temos que, né, amar os nossos irmãos, mas eu vou ensinar para ele com base nos princípios bíblicos, naquilo que a Bíblia nos fala. Mas não acredito que seja o momento de eu pegar uma criança de 4 anos e falar, vem cá, deixa eu te explicar isso. Então, a minha maior preocupação é isso. O que você faz para blindar as crianças hoje de viverem isso? Eu vou tentar, essa resposta é bem ampla, né? Vou tentar resumir, mas é o seguinte, eu acho que talvez um dos erros foi que às vezes a gente não fica muito atento, né? Os implantadores das escolas, os pais, num versículo bíblico que diz, vigiai e orai. E o vigiai é antes do orai, né? Então às vezes a gente não está vigiando, a gente está só orando. Inclusive o Vichal fala muito sobre isso, que o problema da igreja no mundo hoje é que ela só ora. Ela não vigia, ela não entra em cena. E vigiar aí é algo complexo, né? Vigiar também não é ficar parado, é se posicionar. Outra questão, você falou para mim como investidor, né? Então, qual é um outro erro? Outro erro é que a escola virou um business. Então, às vezes, a rede pública a gente já sabe como que ela está. Por que nós chegamos nessa situação? Porque como a igreja não vigiou, eu, por exemplo, venho de um berço religioso que todos cresceram na igreja dizendo o seguinte, que a televisão é do capeta, que a mídia é do diabo. Aí sabe o que aconteceu? O diabo tomou conta. O diabo tomou conta da televisão, o diabo tomou conta da rádio. Aí agora que a gente descobriu que isso não era do diabo e que a gente devia ter dominado essa montanha, aí nós estamos aqui, a Carol investindo, um podcast, o Telêmaco, todo mundo tentando correr atrás do prejuízo. A gente também pensou o seguinte, não, educação não é comigo, não. Educação é com o governo. Então a gente foi entregando na mão do Satanás as montanhas, né? As esferas de domínio da sociedade, que é a educação, que é a família, que é a religião, que é a mídia, que é o entretenimento, que é a economia e que é o governo. Então ainda tem muita gente com aquela cabecinha, não, a política é do diabo. Então é a mesma coisa, se repetindo, a televisão é do diabo. Eu já fui candidato.
Vou falar, não, mas ser cristão não tem que estar na política. Como não? É lá Como que a gente não? tem que estar, Exatamente. influencia tudo. Então, se a gente não se posicionar nessas 7 esferas, nessas 7 montanhas, alguém vai se posicionar. E tudo que o diabo quer é que a gente não se posicione, deixe na mão dele mesmo. E ele vai dominando, ele vai montando. E a educação foi, então, é o ninho do Satanás, é a educação no Brasil. Resumindo para você, entendeu? E aí o que acontece? E aí foram se criando uma logística. Então eu tenho a universidade formando um professor que ele vem já prontinho com aquela mentalidade. Então, para começar, como funciona na minha escola? Eu nunca contrato alguém para ser professor nas minhas escolas, nunca. Então, eu recebo pessoas, professor, 10 anos de experiência nas melhores escolas de Goiânia, pós-graduado, mestrado, sabe como que ele começa a trabalhar comigo? Caro, como auxiliar de professor. Primeiro, se ele passar num enorme funil para ele entrar na escola, e depois ele trabalha como auxiliar. Eu vou monitorando ele. Ótimo. Depois de, no mínimo, 1 ano como auxiliar, que ele entra na sala de aula. Então, eu tenho professores trabalhando comigo hoje, bilíngues, professores que vêm de grandes escolas de Goiânia, ele entra lá de auxiliar. Então, qual é o problema? O problema é que a gente não tem que... A escola, para mim, nunca foi um business. Deixa eu te falar. Há 18 anos atrás, antes de eu me converter, era um business. E eu fui dono da escola mais cara de Goiânia, da melhor escola de Goiânia. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, igual eu ganhei nessa época. E eu não preciso mais de dinheiro. Então, a escola, para mim, nunca foi, de 18 anos para cá, como eu me converti, um business mais. Ela passou a ser uma missão. Um propósito. Um propósito, um legado. Isso faz toda a diferença. E isso não é fácil. E a pressão espiritual em cima de uma pessoa como eu, como Telêmaco, que estamos nos propondo, olha, vamos abrir uma escola cristã, vamos abrir uma escola com a visão de reino, essa escola vai ser bilíngue, nós vamos te preparar para o mundo, nós vamos te oferecer um ensino de qualidade, nós vamos trazer os pais para dentro da escola, para se envolver com a gente. Então, mas eu não tenho como mais fugir disso. Não é algo que eu faço por mim mesmo. É simplesmente assim, ó, eu tenho que fazer. Então, hoje, uma das frases que eu mais uso é aquela do C.S. Lewis, né? Faça o que tem que ser feito, faça o certo, faça o que tem que ser feito e deixa o resto na mão de Deus. Então, Ótimo. é essa que é o Falando fio ainda da meada. sobre os pais, né? Que aqui eu acredito que tem vários pais que estarão nos assistindo. E qual uma dica que vocês poderiam dar, né? Uma dica, assim, um aprendizado para eles. Como que eles podem dar continuidade à educação dos filhos em casa? Né? Não deixar essa obrigação só para a escola. Porque, às vezes, eu acredito que os pais, eles confundem muito. Ah, eu não sei de matemática, então eu não posso ensinar meu filho. Só que, no meu humilde ponto de vista, a questão de matérias é o de menos. Conteúdo, né? O conteúdo ali é o ok. Tudo bem você não se aprofundar, não ser um expert de matemática, em inglês, enfim. Mas o princípio, a base ali, os pais têm que estar em casa fornecendo, alimentando aquilo diariamente para os seus filhos, né? O que seu filho vai estar ensinando na escola? Porque até isso, as crianças, elas convivem entre si ali e elas aprendem muito com os colegas, né? Então, um dos motivos que me levou a tirar o José de uma escolinha que ele estava foi exatamente o que ele estava aprendendo, não era na escola com os professores, mas o que ele estava aprendendo com os colegas. Então, eu falava assim, o que esses pais estão ensinando em casa? Porque as crianças chegavam lá com umas coisas e falavam, e o José chegava em casa e falava, mãe, meu coleguinha falou isso hoje. Eu falei, seu colega falou isso? E eu ia lá na escola perguntar, falava, mas o colega tá falando isso, tá cantando esse tipo de música aqui na sala de aula, uma escola cristã. E aí a professora falava, mãezinha, mas infelizmente, né, foge dos nossos papéis, porque isso eles estão aprendendo em casa. Então, qual que é o conselho, a orientação que vocês deixam para os pais, para que eles possam trabalhar em comunhão com a escola? Eu queria responder essa pergunta remetendo ao anterior, que você falou, como blindar dessas coisas. Primeiro, gerando uma ambiência. Segundo, não fugindo do assunto. Qual que é a ambiência? A ambiência de quem tem outro ponto de vista e, mais que isso, opiniões formadas. Qual que é o grande problema dos pais? Eles não têm informação nem opinião sobre os assuntos. E a forma como muitos temas são tratados hoje, eles ficam constrangidos a se posicionarem. Não tem que temer sobre se posicionar. Talvez posicionar sem fundamento, fica parecendo que ele é um preconceituoso, um babaca, né? Desculpa a expressão, mas isso fica parecendo. Mas quando você se informa e tem fundamento, não.
é uma opinião que tem que ser respeitada como qualquer outra e as outras pessoas têm. Então, como que você blinda? Primeiro, se informando dos assuntos, criando uma ambiência, né? Colocando, por exemplo, você tirou de uma escola que tinha uma ambiência ruim. Você escolhe o ambiente onde você quer que seus filhos vão estar. Então, tem ambiência própria. Segundo, entendendo os assuntos e falando sobre eles. Ontem uma mãe me perguntou, vocês vão falar sobre tal tema? Eu falei assim, preocupada se tocar no assunto vai ser o problema. Eu falei, é claro que nós vamos falar, mas vamos falar com a abordagem correta. Isso. E se vier esse governo agora, obrigado de falar de ideologia de gênero? Nós vamos falar, mas falar explicando que isso é uma disforia, que é um assim, assado, né, que a identidade é assim, que nada que a pessoa fizer vai mudar o cromossomo dela. Eu costumo dizer que essas pessoas que defendem essas teorias, e elas também há uma anacronia, que elas são de décadas e décadas atrás, elas nunca assistiram Discovery Channel. Elas dizem que o seu comportamento feminino foi uma imposição, uma criação social. Então ele é artificial. Então você não precisa se comportar como mulher, você se comporta como você quiser. Eu acho que cada um pode se comportar como quiser. Mas há sim questões intuitivas. O meu cérebro é encharcado de testosterona, das mulheres de estrógeno e progesterona. Os homens têm uma estrutura óssea muscular diferente. As mulheres têm seios e úteros. Ninguém pode negar isso, né? E é simples. Homem é XY, mulher é XX. Até para saber no exame de sangue lá se a mulher está grávida, é para saber se está circulando qualquer célula com cromossomo Y. Se tem, não tem jeito de ter outra mulher dentro dela. Tem que ser um homem. É assim que a gente descobre. Fazer o examezinho lá, que faz, né, aqueles balõezinhos azuis, aqueles negócios muito legais, inclusive. E o que acontece? Isso é simples. Então a gente aborda o assunto da maneira correta, da abordagem correta, dando informações para que as pessoas possam resistir a isso. E mais que isso, uma identidade. Porque é assim, né? Nós somos seres sociais e há uma necessidade de aceitação. Então, numa ambiência errada, os nossos filhos, eu, por exemplo, na minha adolescência, usei maconha. Porque na minha ambiência, não usar era ser careta, era ser bobo. E eu não queria ser o bobo da turma. E eu não gostava daquilo. Eu só queria estar na turma. Então, a ambiência diz muito. Exatamente. Então, o que acontece? Mas até nessa ambiência, por exemplo, mas já na faculdade foi diferente. Eu me converti entrando na faculdade e lá eu jogava futebol com a turma. E eu já tinha uma identidade. E quando a gente ia jogar futebol, os colegas pediam desculpa para mim por falar palavrão perto de mim. E eu não estava nem aí, mas eles sabiam que eu era cristão. Eles não xingavam perto de mim. E aquilo não me ofendia. Eu ia jogar futebol com eles falavam palavrão, não me ofendia, mas mais do que isso. Isso era deles. Eu não estava ali para julgá-los, eu estava ali para divertir com eles. Tem coisas que eles fazem e eu não, por causa da minha identidade do lifestyle que eu adotei. Para mim, Jesus Cristo é um lifestyle. É lógico que é muito além disso, eu não posso tratar ele simplesmente assim, mas viver com Jesus é um estilo de vida. E no meu, aquilo não condiz isso. Não só não me impossibilitava de estar com ele, como influenciava eles positivamente. Era o contrário. Então não tem nenhum problema eu estar nele, desde que eu tenha uma identidade, desde que eu não tenha uma necessidade de aprovação e aceitação gigantesca, que é algo que a gente trata na nossa ambiência. Um dos nossos sócios é o Paulo Marçal, um dos maiores coaches que tem. Isso é o que mais a gente se fala nessa ambiência. E essa é a ambiência das nossas escolas, de formação de identidade. Não ter também um livro que eu quero recomendar a todos os pais, que quando se fala de desenvolvimento pessoal, ele fala da psicologia da responsabilidade pessoal, que é a adleriana, que ele é preterido aqui no Brasil, mas ele é um gênio da psicologia tão grande quanto Jung, ou como, eu estou com o Karl Marx na cabeça, ou como Freud. Então os pais têm que entender que a ambiência faz muita diferença. Eu tenho um videozinho que viralizou, um dia que teve um evento do Pablo aqui em Goiás, ele trouxe os carros de corrida dele, né? Ele tem os carros exóticos dele, botei todos no pátio do meu escritório, estava meu carro lá também, chegou meu cunhado que tem um carro bom e tinha um Polo da minha secretária, né? Eu falo que é a próxima secretária de carro. Minha secretária, ela tem o Polo dela, é a auxiliar de serviços gerais. Aí o Polo, no meio desses carrões, eu gravei um vídeo falando assim, ó, duvido nessa ambiência esse Polo não virar um Golf GTI, né? Porque tinha só carro de corrida mesmo, assim, o ambiente era só de carrão. E é isso, a ambiência diz muito. Mas mais que isso, os pais não terem medo de falar sobre os assuntos, da blindagem. Agora eu lembrei que a gente estava falando. E falar corretamente, se informarem. Agora, educar filho, que a gente, né, tem um evento agora, crie gado e treine filhos. Você cria gado, você cria planta, você cria periquito, eu crio calopsita, já criei cachorro. Filho a gente educa e treina. Treinar filho dá trabalho, é uma disposição, mas é o melhor investimento que os pais podem fazer. Né? Não adianta nada seu filho ser um bilíngue, um educado de alta performance, saber tudo de física e matemática e ser um revolucionário com Che Guevara, que não produz nada, com camisa de Che Guevara, que não produz nada, né? E tem uma mentalidade de destruir e não de construir. Depois nós podemos falar disso depois também, sobre o que eu chamo de a doutrina de Caim. Ótimo. Então, Caro,
Eu acho que a palavra-chave para essa pergunta sua é ambiência mesmo, né? Alguém disse que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? Então, e a ambiência, ela precisa ser entendida. Então, muitas vezes o pai coloca o filho na escola por moda. Ah, é a escolinha da moda. Escola de Aqui grife. em porque Goiânia meu tem amigo muito vai. Escola tem E grife ele não aqui. sabe o que é escola, o que aquela escola vai ensinar para o filho. Então, tanto que nós agora estamos... Sempre que a gente vai abrir uma escola nova, a gente tem a oportunidade, né, de fazer um upgrade. Então, nós vamos começar... Estamos abrindo agora uma página em branco, uma escola nova aqui em Goiânia, no Marista, na Ricardo Paranhos. Então, ali nós vamos, então, dar um passo a mais. E o que nós fizemos? Nós abrimos a escola criando um projeto chamado Pais Pioneiros. Por quê? É pai pioneiro porque a gente quer o pai envolvido na escola. Qual o problema hoje das famílias? Também está na Bíblia, né? É um código lá na Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, como você coloca seu filho numa escola, você nunca nem leu o projeto político-pedagógico da escola. Concordo. Né? Então, você tem que sentar, conversar. Então, o que nós estamos nos propondo? Olha, pais pioneiros, venham para cá. Vamos conversar, vamos entender. Nós vamos ter um programa para pais para você entender o que é a escola, o que vai acontecer aqui. Como que eu faço para... Porque são N questões, você citou outra aí. Ah, vai chegar uma hora que eu não dou conta mais de ensinar matemática para o meu filho. Não vai dar conta mesmo. Sim. Mas o que nós vamos fazer então? Enquanto você dá conta, enquanto seu filho tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós vamos criar então uma rotina. Então, por exemplo, nas nossas escolas a criança tem tarefa para casa desde os 2 anos. Pasmem. Né? Nenhuma escola de Goiânia tem isso, nenhuma escola do Brasil tem isso. Inclusive dizem que é proibido. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, não é proibido. Pedagogia do Tem oprimido. muita coisa, né, que a mentalidade esquerdista quer impor e não é lei. Então lá na nossa escola, desde os 2 anos, tem tarefa para casa todo Verdade, dia. eu e o Guilherme fazemos todo dia com o José. Claro que ele vai ficar, o José Só tem que é 4 só lá, anos. tá? O José tem 4 anos e vai fazer tarefa de casa de 2 horas? Não, ele vai fazer a tarefinha de 20 minutos. Mas aquilo ali, sabe o que nós estamos fazendo, Carol? Criando rotina. Porque se ele aprende desde os 2 aninhos que todo dia ele tem que fazer a tarefa, ele chega no nível, a partir de 10 anos, que você não precisa estudar mais com ele. A minha filha, a Esther, que já está com 9 anos, eu não estudo com ela mais. Ela já adquiriu autonomia. Eu não preciso estudar para a prova. Eu não preciso nem marcar o dia da prova na escola. Eu posso chegar de surpresa e falar, hoje vai ser prova, porque os meninos já têm que aprender a estudar todo dia. Estudar é igual orar, é igual jejuar, é igual ler a Bíblia, não pode ser de vez em quando. Né? Então o problema é que hoje os pais estão tão perdidos que os pais estão querendo assim, Carol. É aquele pai obeso, que tem 10 anos que não vai para academia e quer contratar assim, Carol, me diz qual é o melhor profissional trainer aqui de Goiânia, que em uma semana vai me deixar com o corpinho aqui do Dr. Telêmaco, o corpo do Guilherme. Vai ter como fazer isso em uma semana? Deixa eu te falar, não. A coisa já desandou tanto que agora, né, precisa de um tempo maior, mas temos que começar. Sim. Então, nos procure, pais pioneiros, venha se envolver na escola, vamos trabalhar junto. Vem mostrar para nós o que você espera do seu filho e nós vamos mostrar o que nós estamos propondo. É isso mesmo que vocês querem ou não? Então, o que acontece é que os pais, por modinha, entram na cilada. E outra coisa, nós temos um programa que chama Programa de Educação da Família. O que é isso? Dentro daquela lógica, né, marxista que influencia a nossa educação, os pais são opressores para instalar crenças nas crianças, então você tem que afastar os pais, inclusive mostrar que os pais são grandes bobões Homer Simpsons, que eles têm que ser ignorados, né? Enfim, por isso que há tantos jovens revolucionários aí contra pais empresários, etc. Então você tem que afastar, porque quanto mais você aproxima, os pais resistem àquilo, né? E essas crenças são passadas de geração em geração e etc. Qual que é o nosso programa? É envolver os pais. Quando eu fui escolher escola para os meus filhos, a minha preocupação era uma escola que fosse, na melhor das hipóteses, neutra, porque eu sei o que eu quero para meus filhos, eu treino os meus filhos, eu educo os meus filhos. Então eu queria uma escola que não deseducasse, ou seja, que não desconstruísse. Foi muito difícil. Aí eu falei, não, então vou achar uma neutra, até nas escolas de ensino religioso. Eu já tive que reunir 2 vezes com coordenação, coisas assim, assustadoras acontecendo dentro de uma escola que tem a bandeira evangélica, cristã, né, declarada, escola confessional, está lá no estatuto, no contrato dela. Por maldade, por má fé, não, por ingenuidade, essas pessoas, né? Tanto é que os pais estavam próximos e eu percebi ali. Mas existe uma turma que quer afastar os pais, nós queremos aproximar. Por quê?
Porque nós precisamos dos pais nesse processo. Por exemplo, se a gente começa a gerar uma identidade nos filhos, e é muito comum os pais, por ingenuidade, serem influenciados por essas doutrinas e desconstruírem aquilo. Então nós precisamos dos pais envolvidos. Por isso existe esse programa, né, de educação para a família. Para os pais entenderem que quando eles saem da escola, o que nós vamos afirmar da identidade, das posições, os pais também precisam entender. Para não indiretamente pegar a televisão, achar que é a televisão que vai deixar o filho inteiro. Sim. E educar, treinar filhos dá trabalho, mas é o melhor trabalho do mundo. Verdade. Por exemplo, a tarefa. Como que eu lido com tarefa, meus filhos? Tarefa é um momento de diversão lá em casa. Meus meninos querem fazer tarefa, porque eu quero fazer com eles, é o tempo que eu vou ter com eles. Eles fazerem a tarefinha deles. É bom. Aí a gente tem um drive mental errado. É trabalho, não sei o quê. Pô, todo mundo trabalha, todo mundo cansa. Mas isso é investimento. Esse tempo com o seu filho... Tantas pessoas têm problema com filho adolescente, né, com filho na idade média. É aí que é o momento de plantar. É instalar os drivers corretos. Fazer tarefa não é ruim, não é desafiador, é deleite, é desfrute, é um momento de desfrute em família. Isso é só uma das crenças, a gente, né, nessa ambiência que a gente fala do nosso sócio Pablo Marçal, a gente chama de drivers mentais. Drivers são programas instalados no computador que direcionam como o computador tem que agir. E a gente também trabalha nisso, com essas crenças, e dentro dessa ambiência são essas crenças que nós trabalhamos. E queria muito que todas as escolas tivessem isso. Infelizmente não tem, né? A gente torce para que seja, porque isso faz muita diferença, e não é agora, isso é uma colheita de longo prazo. Eu concordo, eu acho muito formidável até um projeto desse, porque eu acredito muito que os pais têm que estar envolvidos ali, né? Sim. Então, acho que você colocar palestras que sejam exclusivamente para os pais, para que possam ensinar aos pais sobre finanças, que seja sobre reino, sobre Perfeito. Educação, sabe? Você sempre está colocando aquilo ali para que os pais... Porque a gente peca muito pela ignorância, né? Exatamente. O mal do século hoje é a questão da ignorância. Por mais que hoje nós vivemos uma geração no qual nós temos acesso a tanto conhecimento, basta, como diz o pessoal aí, dar um Google, né? Que você encontra muitas coisas. Eu acho que as pessoas hoje padecem de ignorância. Né? Então você trazer à luz, à tona ali aquelas pessoas, fala assim, vem cá, vamos assistir uma palestra aqui hoje, eu estou trazendo um especialista na área de finanças. Você ajuda uma família inteira, você ajuda dentro da casa daquela família, você ajuda os pais para que possam, né, estar ali ensinando os seus filhos, estarem educando. Então, esse é até um conselho que eu quero deixar para todos os pais aqui. Não terceirizem a educação dos seus filhos. A escola, eles estão ali, né, para nos auxiliar, para nos ajudar, mas vocês têm que estar empenhados ali, buscando. Eu falo que eu sou a mãe chata da escola. Sabe? Sempre na escola tem aquelas mães chatas. Eu falo que eu sou a mãe chata, porque eu procuro estar a par de tudo. Eu procuro me inteirar, saber como que está sendo o conteúdo, se está sendo aplicado. Eu pergunto para o José tudo. Eu sou desse também. Todo dia eu busco o José, eu falo... O que você aprendeu hoje na escola? Por isso que eu montei minha escola, viu? Exatamente. Tanto ser crítico. Ele me fala na hora. Fala, mãe, hoje ele já entra no carro já falando. Mãe, eu aprendi isso, isso e isso. Eu aprendi isso. Mãe, hoje a professora me ensinou isso. Mãe, a professora me falou aquilo. Então, eu sempre vou conversando com ele. E é uma dica que eu dou para vocês. Muitas vezes a gente vai buscar os nossos filhos na escola. Quantas vezes, se você não tiver com foco naquilo, em treinar seu filho, você está falando no telefone. Você vai da escola até a sua casa conversando no telefone, resolvendo os seus problemas pessoais ali. E não tem um momento para perguntar para o seu filho o que aconteceu na escola. O que o coleguinha falou, o que aconteceu na sala de aula, o que foi dado, né, aprendido ali na sala. E esse é um excelente momento que você tem. Eu converso com o José nesse momento, quando eu estou levando ele para a escola, eu falo, ensina isso para os seus coleguinhas. Ontem seu pai te falou sobre a história de Davi, sobre a questão da desobediência de Saul. O ensinar. A escola é um lugar de ensinar também. Ensinar. E aí, quando a gente deixa ele na escola, a gente fala, ensina isso para algum coleguinha seu que ele vai gostar de saber. E quando eu busco, eu procuro saber o que ele aprendeu também. O que você aprendeu hoje. Então, é uma dica, tem esses momentos. À noite, antes de dormir, a gente sempre procura ensinar algo para ele, né? O José, as crianças de hoje em dia, gente... teve essa alteração também, são muito inteligentes, né? Elas têm fome de conhecimento, fome de explicação. Tanto é que a gente fala que menino não para de ficar. Por quê? Mas por quê? O José é assim, é o tempo inteiro. Por quê, mãe? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E a gente não pode simplesmente falar porque sim, menino, e tchau.
né? Porque é nesse Não momento tem que você paciência. fala porque sim, tchau, menino, lá na rua outro vai falar e vai falar uma coisa que você não vai gostar. Então eu procuro ensinar, trazer à tona certo. toda o aprendizado, né? Nesse projeto de envolver os pais, por exemplo, de maneira prática, educação financeira, que eu aplico minhas crianças desde os 3 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, pretendo ter mais. Todos eles, quando fizer 3 anos, vão começar a receber semanadinha deles. Isso. O que acontece? Meu filho, com 3 aninhos, 2 semanas que ele tinha, não é impossível fazer isso sem envolver os pais. Então, os pais vão ter que estar, vou ter que explicar, e eu vou mostrar o efeito prático. Se eu não treinar os pais, o filho não vai poder ter. Então, primeiro, Sim. eu preciso dos pais no processo. Olha o que aconteceu. E nós vamos fazer isso com os nossos alunos. Meu menininho, 3 aninhos, 2 semanas que ganhou mesadinha. Expliquei para ele que aquele é o trabalho dele é a escola, que quem ganha dinheiro ganha trabalhando. Se ele não cumprisse as tarefas, ele não ia ganhar tudo, ia ter, enfim, né, um processo para receber. Ele vira para mim, vou contando a história, ele, papai, tô precisando trabalhar mais. 2 semanas depois começou a ganhar mesada. Eu falei, por quê, filho? Eu colocando ele para dormir. Porque meu dinheiro tá pouquinho. Eu falei, filho, mas o que você quer fazer com seu dinheiro? Eu falei, eu quero comprar um Bumblebee. Que eu tinha achado um Bumblebee que era R$90. Na época a semanadinha dele era R$10. Hoje é 30. Já tá com 6 anos. E aí a 30 também eu posso explicar depois por quê. Para ele poder dividir em 3, porque o dinheiro, o investimento dele tem que ter uma parte para investir, uma parte para desfrutar, né? Enfim, fica mais fácil dividir o de 30. E aí ele tem a parte que ele dá o dízimo da igreja, que ele ajuda, tudo isso. E aí, o que acontece? Ok, ele entendeu que o dinheiro é trabalhando, ele queria trabalhar mais. Mas olha só, começou a pandemia 1 ano depois, ele tinha acabado de fazer 4 anos. Levar para sem empregada, sem nada, eu ia para o escritório, levava ele comigo, minha esposa ficava em casa com a minha menininha. Cheguei lá e falei, filhinho, vamos lavar o carro do papai, se você trabalhar direitinho, você vai ganhar R$10. Tá bom, papai vai te dar. Vamos lá, vamos o carro, fez o melhor que uma criança de 4 anos pode fazer, ou seja, né, o melhor. Dei os R$10 para ele, do outro dia no café da manhã, ele vira para mim e fala assim, papai, o senhor vai para o escritório hoje? Eu falei, vou, já estava programado levar ele, né? Aí eu falei, vou. Ele, o senhor me leva? Eu falei, claro, filho, o senhor quer que o papai? Quero, mas vamos no carro da mamãe? Aí eu saquei na hora, eu fiz questão de verdade. Mas por quê? Porque ele tá sujo. Ele virou empreendedor. Com 4 anos de idade. Ele já viu oportunidade de negócio. Mas mais que isso, não é ensinar meu filho simplesmente a querer dinheiro. É ensinar os meus filhos a sonharem. Porque se ele se preocupar só com dinheiro, ele vira um dinheirista. Então a gente fala direto na mesa do almoço. Qual que é o seu sonho? É interessante que poucas vezes os sonhos são materiais, mas fala, tem que forçar, não, mas o que você quer comprar para estimular ele a trabalhar e querer produzir? Né? Normalmente eles falam que quer mais irmãozinho, normalmente eles falam que é porque é algo que está na ambiência lá de casa, enfim, maioria nesse sentido. Mas é isso, ensinar primeiro eles sonharem. O projeto para chegar no sonho é através do recurso financeiro, eles precisam gerar riqueza, criar ou, né, acessar riqueza. E isso só se faz através do trabalho. Então isso é uma ambiência que a gente vai criar com técnicas simples, ensinando os pais a fazerem mesada para as crianças, botar em prática uma mesada. E principalmente essa questão da mesada, você dar a mesada, mas você ensinar para eles como administrar, né? Exato. Porque tem muitas crianças que têm o acesso, mas não sabem como administrar aquilo ali naquele momento. Bom, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final, né? Acho que a gente poderia gravar 2, 3 podcasts. Igual do Bolsonaro, fazer 4 horas de podcast. 4 horas de podcast aqui, porque tem tanto assunto ainda para tratar. A gente não seguiu o roteiro, que ainda tinha Sempre, muito mais. Pegamos assim. só um tópico aqui, então vou ter que chamá-los novamente para a gente poder fazer mais tempo aqui de podcast. Mas eu queria que, antes de encerrar, que vocês pudessem falar sobre o projeto novo de vocês, né? Deixar o professor sobre a escola Kingdom, que é uma escola que eu também estou pesquisando, olhando, fui lá conhecer a fundo, né? Estou conversando com eles para colocar meu filho lá também. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto aqui, para quem é daqui de Goiânia, que tem o interesse de ir lá, de pesquisar, de estar colocando seu filho lá também. Então, Carol, eu sempre costumo falar que uma escola ela tem duas partes, o hardware e o software, né? O que nós estamos fazendo novo é o hardware. Então, nós estamos num local novo, ali na Alameda Ricardo Paranhos, mas o software, né, que é a metodologia que vai rodar dentro dessa escola, eu estou construindo ela há 30 anos. E muitas pessoas vieram contribuindo nesses 30 anos, né? Então, nós vamos abrir uma escola, na verdade, não é uma escola Kingdom,
Nós já temos uma escola Kingdom há 3 anos aqui na Vila Nova. Nós estamos abrindo um novo conceito educacional. Ela chama Kingdom Concept. Concept é uma palavra em inglês justamente para lembrar de conceito. Então, tudo... E também porque ela é bilíngue, né? Tem que saber disso. Não é princípios teaching methodology porque a gente é brega, não. Porque não é mau gosto, não. É porque a escola é bilíngue. No bilinguismo, eu sou pioneiro aqui em Goiânia. Praticamente a primeira escola bilíngue de Goiânia fui eu que criei a metodologia. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta muito para mim assim, professor, sua escola é reconhecida pelo MEC? Eu digo não, porque o MEC não reconhece escola, o MEC só reconhece universidade. Quem reconhece escola é o Conselho de Educação. E 1 ano antes da pandemia, eu fui convidado pelo Conselho de Educação do Estado de Goiás, que é o órgão normativo que autoriza, desautoriza, normatiza a escola, que monitora todos os projetos educacionais do Estado de Goiás. Eu fui convidado em 2018 para a mesa do Conselho Pleno do Conselho de Educação do Estado de Goiás para ser reconhecido como o meu projeto bilíngue, como o projeto mais inovador que o Estado de Goiás teve na última década. Então, quando a gente fala em bilinguismo, eu sou doutor em bilinguismo. Na escola Concept, nós não vamos ser bilíngue, nós vamos muito além de ser bilíngue. Bilíngue é o passo inicial. Então, nesse novo conceito, nós vamos transformar os seus filhos num cidadão global através da possibilidade de ingresso nas melhores universidades do mundo, as universidades americanas. Em Brasília, Carol, tem uma escola que chama Escola Americana. Lá se ensina o currículo americano. Então, quem estuda nessa escola americana lá em Brasília, na aula de história, não aprende sobre o Pedro Álvares Cabral, ele aprende sobre o Abraham Lincoln. Então, na escola americana, você estuda o currículo americano. E aqui em Goiânia a gente não tem nenhuma escola americana, a gente tem escolas brasileiras, estuda o currículo brasileiro. Na Kingdom Concept, nós vamos integrar os 2 currículos. Então, quando um aluno estudar conosco, além de tudo isso que nós falamos aqui, da empresarização, do marketing digital, nós vamos muito além da BNCC. Então, a criança vai aprender marketing digital, vai aprender empresarização, escola para pais, educação financeira, vai ter jiu-jitsu com Gracie Barra, que nós compramos a franquia melhor jiu-jitsu do mundo. Além de tudo isso... E o jiu-jitsu também tem códigos de formação de valores, tudo faz parte dessa formação de valores. Não é por acaso, não é para ter uma arte marcial. Além de tudo isso, eles vão ser bilíngues, né, num padrão C1 de fluência de inglês, e vão entrar no currículo americano. Então, literalmente, quem estuda a escola Kingdom Concept é um American Space, é um espaço americano, é um território americano. Lá na nossa escola nós vamos realizar provas famosas como o TOEFL, por exemplo. Só que os nossos alunos eles já vão ser monitorados pelo governo americano e vão fazer no currículo brasileiro e americano. Ou seja, nós estamos abrindo na Ricardo Paranhos a porta para o seu filho estudar no MIT, estudar em Harvard, estudar nas melhores universidades americanas e no Brasil. Então é uma escola com dupla certificação, brasileira e americana simultaneamente. É como se ele estivesse estudando na escola americana, lá de Brasília, e numa escola brasileira ao mesmo tempo. Esse é o grande diferencial alicerçado no nosso pilar principal, né? Que é a rocha, que é Jesus, que são os princípios do reino. Então, tudo na escola, nós estamos baseados em Gênesis 1, 26, né? Quando Deus criou homem e mulher e disse, governe sobre a terra. Então, o que nós queremos é ensinar seu filho a governar sobre todas as coisas e torná-lo um cidadão global. Esse é nosso novo conceito educacional. Não existe nenhuma escola no Brasil assim, somos os pioneiros e estamos convidando os pais que querem ser pioneiros nesse projeto com a gente. Bacana, pessoal. Convido vocês a estarem conhecendo mais, né, dessa escola. Podem procurar o professor Everton, o Telêmaco. Tem o Instagram da escola também, né? Tem. Escola Kingdom Marista. Ótimo. Podem estar seguindo lá orientações, né? Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que não vou deixar isso no meu coração, não. Nós estamos vivendo, como nós conversamos aqui, um período caótico, vamos dizer assim, né? Muito difícil, no qual gera insegurança no coração de todos, né? Gera insegurança, principalmente quem é pai, né, mãe, fica inseguro de saber, e agora, qual o próximo passo? O que eu faço? E a gente tem visto muito falar a respeito disso. Acho que antes as pessoas não se atentaram muito para a questão de uma escola cristã, né? Eu acho que tinha muito um preconceito até mesmo de achar que escolas cristãs não tinham uma boa base de conhecimento e de ensino para as crianças. E hoje
já virou a chave. Devido a tudo isso, está virando. O pessoal fala, e agora? Eu vi muitos relatos, né, de especialistas falando que o segredo agora, para você blindar novamente a questão do seu filho, era você colocar em escolas cristãs, que tivessem princípios, né, que seguissem, não estou falando de religião, estou falando de palavra de Deus, de Bíblia, de princípios. Então, a gente ouviu muito falar sobre isso. Eu vi grandes especialistas falando sobre isso. Sim. Procure escolas cristãs para colocar o seu filho devido ao que estamos enfrentando. Hoje, quem regulamenta ali a questão da escola? Tem falando abertamente, algum perigo de ter uma mudança drástica, uma ingerência, falar assim, não, a partir de hoje vocês não podem mais seguir princípios cristãos, a partir de hoje vocês são obrigados a ser neutros. Eu vou falar como advogado. Então eu quero explicar isso para os pais, né? Se isso pode chegar a acontecer. Existe a possibilidade, talvez, de sabotar, de obrigar em incluir certos conteúdos. Por exemplo, banheiro neutro, né? Falar assim, não, a partir de hoje vocês têm que colocar o banheiro ali de todos, né? Que eles estão falando, de todos. Bom, sim, aí vem agora um programa de desenho animado falando que na sua casa o banheiro é compartilhado, mas compartilhado entre familiares. Assim, os argumentos são muito rasos, né? Assim, tem jargões bonitos, mas é tudo muito raso. Então, porque só te interrompendo rapidinho, a gente acha que isso é uma realidade muito distante, mas não é. Não. Nós estivemos em São Paulo há pouco tempo, fomos participar de um evento grandioso lá, muito conhecido, tradicional, né, tem tantos anos, e já estavam aderindo a isso. Lá em São Paulo, em vários lugares, já estão aderindo a essa questão de banheiro compartilhado, né? De todos lá. Eu entrei no banheiro, não vi que era, porque eu perguntei para o segurança onde fica. Entrei. Na hora que eu entrei, que eu saí, tinha um homem dentro. Eu fiquei desesperada. Eu falei assim, gente, eu entrei no banheiro errado, suei a mão. Aí, de repente, na hora que eu saí, que eu procurei o meu esposo, eu falei, Guilherme, aí que eu olhei na plaquinha, tava lá, né? Todos os sexos e gêneros. E, para mim, isso é inadmissível. Sim. Desde quando eu procurei uma escola, eu perguntei, banheiro feminino, banheiro masculino, certo? Banheiro individual para cada um. Então, eu sempre perguntei isso. Há uma garantia constitucional que ninguém pode usurpar suas crenças, seus valores religiosos. Então, a nossa escola ela é confessional, né? Nós temos garantia constitucional que nós podemos defender os nossos valores ali. E, digo, se houver uma ingerência no sentido de obrigar a abordagem de um conteúdo, nós vamos dar a abordagem que nós entendemos correta. Então, de fato, né, as escolas hoje são... Mas o que acontece? Tem pessoas que não se posicionam. Nós nos posicionamos. Esse é o fato. Nós temos uma posição clara em relação a tudo isso. Nós estudamos os assuntos, nós nos aprofundamos nisso. O feminismo que contribuiu muito nas suas origens para conquistar o voto feminino, o papel da mulher. E hoje, vantagens. O que é igualdade, cara? Você é do direito também? Eu estou equivocado. Você é do direito. O que é igualdade? Vou falar para os nossos amigos que estão seguindo. Igualdade é que todos nós somos iguais diante da lei. Se eu precisar ser julgado por um tribunal, eu, homem, a mulher, o pobre, o rico, vão ter o mesmo juízo, porque a lei aplica a tudo. É só isso todos. Em uma sociedade que é uma igualdade. Conceber qualquer outro tipo de igualdade é loucura. E é o que essas pessoas querem conceber, que homens e mulheres são iguais. Não são. Né? Lá a gente aprende lá no maternalzinho, lá que homem tem pipiu, mulher tem pepeca, XX, XY, quando a gente avança no profundo. E isso, e pronto. Então nós somos diferentes. É só, se formos iguais, vamos colocar a rede de vôlei na mesma altura, vamos lutar boxe, misturar as categorias. Isso, assim, é racional. Mas o mundo entrou numa onda de justiça social, como se fosse igualdade para todos. Essa coisa absurda de todo mundo usar o mesmo banheiro. É claro que não, como se fosse preconceito separar isso. Como assim, gente? Não tem nenhum sentido colocar. Ontem mesmo eu vi cenas de violência com as mulheres. Pegaram um homem, né, que entrou no banheiro e deram uma surra nele. E eu achei pouco. Né? Porque as mulheres tiveram que se posicionar. Porque tinha um homem lá e com criança no mesmo banheiro. Isso é um absurdo. É diferente, por exemplo, quando você vai num Starbucks, lá nos Estados Unidos, tem só um banheirozinho, uma cabine que entra uma pessoa, depois sai. Mas aqueles banheiros coletivos que entram várias pessoas, você fazer isso compartilhado, isso é loucura. A gente já tem relatos de estupro, isso é coisa de gente maluca, na minha opinião. Aí podem me xingar, pode falar. E eu não tenho medo de me posicionar. Teve uma escola, né? Se eu não me engano, não sei se foi em São Paulo, que já colocou isso em prática e até teve uma mulher que foi agredida por uma trans que entrou no banheiro lá. Acho que foi uma escola estadual, se não me engano. Que tem escolas públicas que estão adotando isso. Que colocou isso e ela foi agredida. Teve que um homem entrar lá, viu que estava acontecendo algo e retirar, afastar a briga e tudo mais. Então... é algo que vem sendo colocado em prática e eu acho que é o medo de todo mundo. O fato de sermos uma escola confessional,
nos resguarda juridicamente. E as escolas também têm que se posicionar, porque tem mesmo as outras confessionais que às vezes até por ingenuidade acham que tem que adotar o politicamente correto, porque não pode ter preconceito. Não, peraí, por exemplo, eu vi de um líder religioso falando que não pode falar que certos grupos cometem pecado, mas como não? Porque você afasta o amor de Deus. Ao contrário, o amor de Deus, eu entendi o amor de Deus quando eu descobri que eu era um miserável pecador e não merecia estar próximo dele, não merecia que o filho dele tivesse morrido no meu lugar, que ele não morreu por si, morreu por mim. E morreu por quê? Porque eu sou um pecador, não é porque eu sou bonzinho e eu tenho que ser aceito. Não, é isso que vai me aproximar de Deus, é entender que Ele é misericórdia. Isso reflete a graça de Deus. Mas não pode mais falar de pecado, não pode dar nome às coisas. Né? Então, nós somos uma escola confessional, nós temos valores claros, cristãos, e vai muito além disso também. E você tinha feito a pergunta, né, sobre uma preocupação. Os pais têm uma preocupação. Antigamente você tinha que escolher em Goiânia, e eu fiz essa escolha. Uma escolha ou de ensino religioso, ou de alta performance, e qualquer outro critério, ou bilinguismo. Vocês que quiserem bilinguismo aqui em Goiânia, era só para aprender inglês, não aprende mais nada e fica aprendendo as doutrinas malucas, né? Principalmente porque vem influência externa. Ou educação de performance ou religioso. Hoje não, nossa proposta é combinar as três. Sim. Esse ensino de excelência, de alta performance, como nenhuma tem, principalmente, né, na base, educação de valores e além disso, educação de performance, bilinguismo com certificação, dupla certificação e educação de valores. E essa é a nossa proposta. Concentrar o que as escolas goianas, infelizmente, não oferecem. É a escola feita para os nossos filhos. Perfeito. Cara, o que acontece, na maioria das vezes, se resume ao que a gente fala. Eu citei, você citou, o versículo do profeta Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, às vezes, os pais e as escolas, eles entram em determinada situação por falta de conhecimento. É o dono da escola que não tem conhecimento, porque normalmente ele é um empresário, ele não é da área de educação, ele é de outra área, ele não entende o que ele está fazendo. Por exemplo, nós estamos aqui, eu estou com 2 advogados, né? Isso. Então, por exemplo, por que um determinado advogado consegue ganhar uma causa e o outro não? Por que um consegue entrar numa brecha da lei e o outro não? Por quê? Conhecimento. Conhecimento mais amplo. O mesmo advogado que é capaz de ganhar uma causa, ele entra numa outra causa semelhante depois, defendendo o contrário e ganha o contrário do que ele ganhou da outra vez. Ou seja, ele ganha dele mesmo. Então, o que eu estou querendo explicar? É porque o diretor de escola é desinformado. É porque o dono da escola é desinformado. Olha aqui para você ver. E nem eu tenho uma maldade, visão, né? Às vezes por ingenuidade. Não, ingenuidade. É porque ele não se... Por exemplo, quem deveria ser dono de uma escola? Deixa eu falar para vocês. Eu sou professor de matemática, licenciado. Quem deveria ser dono de escola? O professor. Concordo. O problema é que o professor não ganha dinheiro no Brasil, né? Ele não vira dono de escola. Não consegue montar. Né? Aí ele não ganha por quê? Porque também ele não se destaca, tem todo outro sistema. Mas tem os que ganham. Eu sou professor, eu venho de classe pobre. E a educação virou uma chave da minha vida. Mas o que eu quero falar, tudo é falta de conhecimento. Exemplo, nos meus estudos, eu tenho uma teoria que uma criança até 6 anos de idade é a hora que a gente mais tem que investir no desenvolvimento da criança. Né? E N estudos meus e materiais meus sobre isso. E diziam que não podia. Eu não podia ensinar inglês para uma criança de 2 anos. Quando eu fui começar o projeto bilíngue, eu falei, mas como? Cadê a lei? Sabe? Então tem muita coisa que as pessoas falam, mas não é lei. Fingem ser a lei, querem impor uma ideia dela. O saudoso ex-prefeito de Goiânia, Elis Rezende, me privilegiou e me colocou no Conselho de Educação de Goiânia como conselheiro. Eu monitorei a todas as escolas de Goiânia no ano de 2019 e 2020, na época da pandemia, a época mais difícil para alguém estar num órgão como esse. Aprendi muito ali, agradeço o Iris. E era o que eu discutia. Eu sentei junto com os conselheiros de Goiânia e falei, eu quero a lei que diz que eu não posso ensinar inglês para uma criança de 2 anos. Eles falavam que não podia. Eu falei, não pode não, então me dá a lei. Estou esperando até hoje, doutor Telêmaco, a lei. Por quê? Porque ela simplesmente não existe. Mas alguém quer impor a ideia dele. Então, se você é ingênuo, né? E aí tem aqueles o quê? Bom, a sociedade quer, é moda, eu vou colocar isso porque eu não quero perder o aluno. Então, deixa eu te falar, na nossa escola, por exemplo, o aluno reprova. Quem falou que não pode reprovar? Quem criou essa coisa maluca? Quem que falou que tem que ter banheiro de gênero na escola? Cadê a lei que fala que tem que ter isso? Entendeu? Então, nós vamos ser a última escola do mundo que vai ter um banheiro trans lá na escola. Se tiver, vai ter que me levar preso. O Telêmaco vai ser meu advogado. Vai ter então, que ter quer dizer... Vai ter pessoas... menino, menina e só uma cabinezinha lá para quem quiser usar. Então, o que acontece? As pessoas fazem as coisas
Porque simplesmente é conveniente, é fácil aceitar. Exatamente. Eu acho que fácil muito aceitar. é Não, falta você de tem que conhecimento ter e o esse outro, conhecimento necessidade de e aprovação. se posicionar. Então, busque o conhecimento e se posicione. É simples. Concordo. Outra coisa, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente vai abrir uma escola, você tem que justificar. Né? Eu tenho que chegar no órgão competente e falar, eu quero abrir uma escola. A escola não é igual um supermercado que você abre qualquer hora. É igual um canal de TV, você tem que ter uma concessão. Quando você vai abrir, eles te perguntam assim, mas por que você vai abrir uma escola? Nesse bairro já tem tanta escola. Cada vez que abre uma escola é uma confusão no trânsito e tal. Então você tem que justificar por que você vai abrir uma escola. Quando você vai justificar, você chama a comunidade e cria um documento chamado PPP, Projeto Político Pedagógico. Isso é construído junto com os pais. Então, se os pais pioneiros que estão vindo conosco, nós criamos esse documento junto, nós queremos uma escola assim, 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 e ponto final. E cria o documento, assina todo mundo, ninguém vai mudar a nossa escola. Mas as pessoas não sabem. O empresário, dono de escola, quer ganhar dinheiro, o professor quer ganhar o salário, e ninguém está entendendo exatamente o que está acontecendo. Então, volto a reiterar. Eu não estou na educação por causa de dinheiro. Já ganhei dinheiro demais. Entendeu? Então, se eu fosse por causa de dinheiro, eu já tinha mudado para os Estados Unidos, me aposentado. Continuava na advocacia. Então, nós queremos realmente trazer o reino. Por isso que a nossa escola chama Kingdom. Para quem não sabe, está nos ouvindo, Kingdom é uma palavra em inglês que quer dizer reino. Todo reino tem um rei. Todo Kingdom tem um king. Né? E o nosso rei é o leão da tribo de Judá. Por isso que a nossa logomarca é um leão. Então é isso, posicionem. E eu queria só deixar mais uma coisa. O que nós estamos fazendo é uma metodologia. Você também pode mudar a sua escola. Você, diretor de escola que está nos ouvindo, você pode ter na sua escola a nossa metodologia da Kingdom. A nossa metodologia com princípios, o PTM, né? O Sistema de Ensino Princípios, o Principios Teaching Methodology. Você pode adotar. Talvez se você não sabe o que fazer, nos procure e nós ajudamos a virar a chave da sua escola também. Nós não queremos ser concorrente de ninguém. Nós queremos contribuir para a nossa cidade, para a nossa nação, para o nosso país, para o avanço do reino. Excelente, excelente. Eu convido a todos vocês novamente para olharem, conhecerem, porque hoje em dia eu sou da seguinte opinião: pessoas que se posicionam vale muito. Carol, porque nós sabemos o quanto é difícil. Eu esqueci de falar uma coisa, porque o Pablo Marçal, que é nosso sócio, gosta muito de falar isso. Bom, às vezes a gente fica reclamando e a gente não se posiciona. Sim. Sabe o que eu fiz para blindar a escola da ideologia de gênero? Escrevi os próprios livros da escola. Sabe quanto tempo eu demorei para fazer isso, Carol? 9 anos. 9 anos, sem dormir direito. 9 anos escrevendo a coleção de dados. Os alunos são alfabetizados nas nossas escolas por material didático que eu sou o autor. Eu junto com a equipe de pedagogos que trabalham. Então, o que a gente tem que fazer, você que está me ouvindo também, é se posicionar. Olha, um homem, né, que nem é evangélico, que nem entende tanto da Bíblia, se posicionou citando um versículo da Bíblia no Brasil e criou um movimento que as pessoas estão indo para a porta dos quartéis hoje, e eu fui para a porta do quartel agora semana passada, meia-noite, eu cheguei lá e fiquei observando aquilo, gente. Então aqui está o católico misturado com o evangélico. Aqui tem um cara bebendo cerveja ali, a outra ajoelhada aqui orando no chão, abraçado com o filho. Então o que eu percebi ali? Tinha uma linha invisível, um cordão invisível ligando aquelas pessoas. E não era Bolsonaro, ninguém estava falando Bolsonaro, ninguém estava falando de política. A turma estava falando assim, gente, nós queremos princípios, nós queremos valor, nós queremos união, nós queremos liberdade. Né? Então é esse movimento, essa linha invisível, né, que une as pessoas, que está faltando hoje. E um homem se posicionou nos Estados Unidos, Martin Luther King, mudou a história. Deus só precisa de um homem, de uma mulher, de uma criança. Imagine se a gente ativar uma geração de crianças. O que nós podemos fazer nesse país? É isso que nós queremos. Exatamente. Hoje o que eu mais falo, o que eu mais prego, tanto nas minhas redes sociais quanto na vida, é a questão do posicionamento. Falo muito sobre isso. No início, quando eu sempre comecei a me posicionar, eu acredito que as pessoas deixam de se posicionar porque
não é fácil, né? Não é algo trabalhoso você se posicionar. Dá trabalho, gente. Sim, os dá haters trabalho. estão aí para provar que é difícil. O Guilherme muitas vezes e me tem pegava retaliação. lá. Além de dar trabalho, E tem ele, retaliação. por que você está se posicionando? Você vai atrair isso e aquilo e aquilo. Eu falei, ok, que seja. Eu Parabéns não pela vim coragem. aqui nessa terra para agradar o homem. Eu vim para agradar uma única pessoa, que essa pessoa é a Deus. Amém. Então, assim, não é para agradar os outros. Eu acho que o posicionamento é o princípio de tudo, aonde tudo começa. Então, não deixe que outras pessoas façam isso por vocês, pais, né? Tenha o seu posicionamento firme na rocha, na presença do Senhor. Ensine isso para os seus filhos. Por fim, vocês querem deixar alguma última consideração aqui? Gostaria, até puxando esse gancho, né, os nossos queridos haters, eventualmente, aí que, né, acho que o seu seguidor tem um perfil, mas eu acho que tem alguém realmente que hipersensível, que pode ficar desconfortável porque a gente disser. Eu não tenho necessidade de aprovação. Eu também não. E é isso que faz toda a diferença. Essa é a nossa ambiência. É assim, nós estávamos numa reunião, né? Chamei minha menininha, aí só para mostrar, que eu queria dar o exemplo. Reunião de negócio, 10 pessoas na mesa discutindo projeto de escola. Ela chegou da escola, minha esposa trouxe, entrou na sala, veio me dar um abraço. Eu falei, meu bem, se alguém te chamar de feia, ela fala, papai, você me acha lindo, mas nem todo mundo vai achar, né? E foi se alguém falar que você é boba, deixa ele pode achar. As pessoas são livres para pensar o que quiser. Não pode afirmar que, por exemplo, que alguém cometeu um crime, falar que esse cara é isso, é aquilo. Ele pode achar, pode me achar babaca, pode me achar bobo, pode me achar ignorante. Isso é livre, eu não tenho essa necessidade de aprovação. E isso que faz toda a diferença. Tudo isso que nós discutimos aqui de pais, de professores, diretores, tem a ver com pessoas que precisam ser aprovadas. Pessoas que não têm identidade, pessoas que precisam ser aceitas no seu meio. Nós já encontramos nosso propósito. E é isso que nos dá a liberdade de nos posicionar tão firmemente. Ainda que isso atraia haters, críticas, nós vamos permanecer firmes. Essa é a nossa posição. E quem não concorda é livre também para seguir o seu caminho. Mas você que está nos ouvindo, eu não sei para qual câmera que eu falo, vou falar para aquela ali. Você que está nos ouvindo, que isso faz sentido para você, pronto, você é dos nossos, nós estamos juntos nesse projeto. Daí uma dica última que eu deixo. Não só e é perfeito conhecer o projeto pedagógico, conheça as pessoas envolvidas nesse projeto. Concordo. O Everton está aqui, eu tinha minhas redes sociais fechadas, eu abri tem 2 anos. Está lá para todo mundo conhecer, saber das minhas posições. Inclusive, um dos vídeos que eu tenho destaque é criticando o freirismo. Só que eu falei isso quando eu nem era educador. Falando exatamente o que eu falei aqui de Dom Pedro, quem ele era e por que ele não é o nosso patrão da educação. Está lá em destaque. É assim que a gente pensa, é o que a gente acredita, é o que a gente defende. É o que a gente tem militado como uma missão. Isso aqui não é por dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu estava trabalhando em outro segmento. Nós estamos aqui por um propósito, deixar legado. É o que nós queremos e mais que isso, queremos que os nossos alunos entendam isso. Que mais importante do que ter um título, uma carreira brilhante, um saldo bancário mirabolante, é você deixar um legado. Eu falo que só um bobo vai contar para o seu filho, para o seu bisneto, fala assim, nossa, o seu bisavô era um bilionário. Ok, mas com que orgulho que as pessoas contam assim, o seu bisavô falava 5 idiomas. Que isso fala de legado. Seu bisavô fundou uma universidade, ajudou tantas pessoas. Isso é legado. E é isso que eu ensino para os meus filhos, é isso que os nossos alunos vão aprender, é isso que eu recomendo que as escolas ensinem a todos e que os pais que estão nos ouvindo ensinam aos seus filhos. Que um legado é muito mais importante que o dinheiro. E por isso explica por que aí a gente avançaria. Tem tanta gente bem-sucedida deprimida. Porque a vida deles não tem significado. Mas nossos alunos, nós acreditamos nisso e nós vamos compartilhar esse lifestyle com os nossos alunos. Ter uma vida de significado e de propósito. Bacana. Bom, minhas considerações finais são o seguinte. Deus criou esse planeta para a gente governar sobre ele. Está em Gênesis 1, 26. Adão perdeu a chave desse governo e há 2000 anos atrás o próprio Deus veio na Terra para retomar a chave e para nos ensinar a governar. Jesus diz que coisas maiores faremos do que ele fez. Então o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós. E o que diz a palavra dele? Que o próprio Deus em carne, Jesus homem, em Lucas capítulo 2, versículo 52, ele diz assim, que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então o que nós precisamos é isso. Não tem como nós nos desenvolvermos como seres humanos e nos tornarmos governantes sem a gente desenvolver diante dos homens conhecimento humano e sem a gente desenvolver diante de Deus, sem juntar as duas coisas. Eu vejo o Telêmaco, eu fico super empolgado, porque foi meu aluno, e eu vejo um superdotado, tão inteligente, e que conseguiu conectar as duas coisas, o conhecimento humano com o conhecimento espiritual. Isso me deixa muito orgulhoso,
Eu também quero agradecer aqui pessoas que têm investido nisso. O Telêmaco é um desses investidores, o Pablo Marçal é outro, investidor financeiro mesmo, cara. Financeiro, tempo, né? O Eduardo ali na Vila Nova, o Bispo Oíde, José do Carmo. Então são pessoas que têm investido tempo, investido dinheiro para que a gente possa, através da educação, implantar o reino na terra. Esse é o nosso desejo, de cumprir o nosso papel, de chegar diante de Jesus e falar, toca aqui, Deus. A gente fez a nossa parte. Né? Então é isso. This is it. Bacana. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do CaroCast. Eu quero muito agradecer a presença do professor Everton Telêmaco. Obrigada por vocês estarem aqui, por vocês estarem doando o seu tempo, o seu talento, né, para o conhecimento, para que mais pessoas, mais pais sejam abençoados, edificados através desse episódio. Convido novamente vocês a conhecerem o projeto, né, deles, que é realmente incrível, vale muito a pena você se aprofundar neste projeto. Muito obrigada, até a próxima e fiquem com Deus.